Opa, galera, tudo bem? Bom, esse é o Segredo de um Crime. Pra quem não sabe, eu, né, temos um podcast, né? Vocês podem nos ouvir no Spotify ou no Anchor. E eu decidi trazer o Segredo de um Crime pra cá, pro YouTube. Não que eu vá parar no Spotify e no Anchor, vou continuar postando lá para quem prefere um podcastzinho, quem prefere ouvir no Spotify. Eu sei que é muito bom tu parar, botar as coisas para ouvir no Spotify, botar no videogame, no celular, no computador e, e só botar para ouvir e fazer essas coisas, sabe? É bem da hora, mas eu acho que trazer pro YouTube fica legal. Principalmente eu poder trabalhar com imagens, né? E bom, galera, para quem não sabe, quem é novo, meu nome é Guilherme Matos, né? E é isso. Vamos, vamos aí começar o Segredo de um Crime no YouTube. Então, corta para a vinheta. O dia era 23 de fevereiro de 1957. Frederick Benwin, caminhando pela floresta, encontra uma caixa. E nessa caixa tinha escrito: pacote frágil, não abra com uma faca. O que tem dentro dessa caixa? Peço que vocês deixem um like, se inscrevam para descobrir o que tem dentro dessa caixa e também para descobrir outros crimes que a gente vai trazer aqui, porque vão ter vários crimes que vamos trazer. E se você se inscrever, você não vai perder nenhum. Bom, como eu disse, era uma tarde do dia 23 de fevereiro de 1957, na pequena Fox Chase, Pensilvânia. Frederick encontra essa caixa e, curioso, decide olhar o que tem dentro. Quando ele abre, dentro da caixa tem um boneco. Só que ele mexendo no boneco, ele percebe que não era um boneco. Bom, Frederick Benwin, então ele decide não ligar para a polícia com medo de ser confundido com um suspeito. E então ele decide ir até o padre, confessar que ele havia encontrado o corpo. Padre que convence ele de denunciar para a polícia e levar a polícia até o corpo. E assim começa as nossas investigações. Bom, o menino, ele estava dentro de uma caixa de berço, tinha pouco mais de 1 metro de altura e foi estimulado que ele tinha entre 4 e 6 anos e que pesava 14 quilos. Nessas condições, o garoto beirava a desnutrição. Seus cabelos também estavam muito mal cortados e possuía cabelo espalhado pelo corpo, o que indica que foi cortado há pouco tempo e que provavelmente foi cortado depois da morte do menino. Suas unhas também estavam cuidadosamente cortadas e, além disso, o garoto possuía cicatrizes que indicavam procedimentos cirúrgicos. Também apresentava corante em seus olhos que faziam parte do tratamento de alguma doença crônica. Ali perto também tinha um chapéu azul com uma tira de couro. Bom, começando as investigações, Joseph Spellman, legista do caso, declarou que o menino recebeu um forte trauma na cabeça e logo depois foi submerso à água. Vocês devem estar se perguntando que horas o menino morreu, ou mais importante ainda, se ele sofreu. Bom, o menino foi exposto a temperaturas muito baixas. Pensilvânia vivia um inverno muito rigoroso, o que dificultou o cálculo do horário que o menino morreu. Porque, pra quem não sabe, a gente calcula. A gente não. Os legistas calculam o horário da morte de um corpo pela temperatura do fígado. E acontece que temperaturas muito baixas, obviamente, influenciam demais na temperatura do fígado. O legista também não conseguiu calcular o tempo que o menino ficou vivo entre a pancada na cabeça e o afogamento. Bom, quando chega um caso desse, a primeira atitude da polícia não é prender, não é buscar quem matou, é buscar a família do menino.
Vamos começar pelas investigações. A primeira movimentação da polícia foi, obviamente, procurar no banco de dados de crianças desaparecidas algum registro de uma criança parecida com o nosso menino da caixa, porém nenhuma descrição batia. Então, o segundo passo foi buscar impressões digitais do menino em hospitais, que também não deu certo. O terceiro passo foi colar cartazes espalhados pela cidade pedindo ajuda dos cidadãos. Também não deu certo. O quarto passo foi tirar fotos do menino com várias roupas diferentes e disponibilizá-las para a mídia. Vocês devem estar pensando, também não deu certo. Errado, deu, só que não levou a lugar nenhum. A polícia chegou a um homem que afirmou ter passado ali naquela estrada um dia antes do corpo ser encontrado, e ele deu de cara com uma mulher que segurava a mão de sua filha. Ele perguntou para a mulher se ela queria ajuda, se estava tudo bem, e ela disse que não. Ele decidiu ir embora. Mesmo sendo uma pista muito sólida, a polícia acabou que não conseguiu chegar a ninguém com essa pista. Então, mas a polícia então decide partir de outra linha de investigação, em busca de uma mãe que não tivesse condições de ter muitos filhos e tivesse muitos filhos, e chega uma mulher que tinha 9 filhos e que já havia sido acusada de desovar o corpo de um de seus filhos. Acontece que essa mulher foi descartada muito rápido, ao mesmo tempo que a polícia investigava outra pista, que era a caixa de berço. E acontece que a caixa de berço era uma pista muito mais promissora do que parecia. Bom, por que ela era tão promissora? Essa caixa era parte de um berço, de uma peça de berço muito rara, que só era vendida pela rede de loja de departamentos JCPenney. Gui, mas por que isso é tão promissor? Bom, porque só foram vendidos 12 berços desses, todos numa cidade da Pensilvânia chamada Upper Darby. Então, os 12 berços foram compras feitas em dinheiro. Sendo assim, não deixaram nenhum registro que pudesse levar aos compradores. Porém, de novo, a polícia formou os veículos de mídia e 11 dos 12 compradores se apresentaram à polícia. Porém, esse 12º não se apresentou, a polícia não chegou a ele e os 11 não demonstraram suspeitas algumas. Bom, vocês lembram que perto do corpo tinha um chapéu azul? Vocês vão até achar que é piada. Mas quando a polícia chega ao fabricante Robbins Bell de Eagle Hat and Cap Company, a própria proprietária informou que só 12 chapéus daquele haviam sido confeccionados. Acontece que o chapéu era um item exclusivo e fazia parte de uma promoção. A proprietária também se lembrou que uma das pessoas que o comprou voltou à loja para que a tira de couro fosse substituída. Essa pessoa era um homem loiro, com mais de 20 anos de idade e que era muito semelhante ao garotinho na foto que os oficiais mostraram. Contudo, mais uma vez, nenhum registro, ou nome, ou endereço foram salvos no ato da compra. Mais uma vez, a polícia nadou tanto para morrer na praia. Bom, a polícia até chegou a analisar o cobertor encontrado junto ao cadáver, mas descobriram que o produto foi fruto de uma linha de produção de milhares deles, tornando-se praticamente impossível de rastrear. O tempo passava, a polícia não avançava, o caso ia sendo esquecido. Porém, um legista se recusou a aceitar. Hamilton Bristol se recusou a deixar a história daquele menino terminar assim e passou o resto da sua vida investigando. O trabalho de Bristol nos rendeu uma das teorias mais plausíveis. Foi o que aconteceu? Bristol não conseguia avançar no caso, igual a polícia, não dava certo, nada. E então ele decide consultar um médico. O médico afirma que o menino vivia em um lar adotivo e que havia morrido num acidente doméstico. Bristol então decide visitar os orfanatos da região até que ele encontra um cerca de 2,5 km de onde o corpo foi encontrado, que possuía berços semelhantes ao berço da caixa e também apresentava o mesmo cobertor.
Porém, as provas eram apenas circunstanciais, sendo assim não o suficiente para ligar o orfanato ao garotinho. Bristol então acaba morrendo em 1993, sem descobrir o que aconteceu com o menino. 2002, 9 anos depois da morte de Bristol, um psiquiatra de Ohio contatou a polícia da Filadélfia e contou que um de seus pacientes lhe disse que sabia como o garoto da caixa havia morrido. A mulher, que ali só era conhecida como Amy, revelou que seus pais, ambos educadores, tinham comprado a criança para usar como um brinquedo sexual. Em seu testemunho aos oficiais, Amy teria dito que conhecia o garoto chamado Jonathan. Quando Amy alegou que sua mãe comprou o menino de seus pais biológicos em 1954 e o adotou. A relação, entretanto, não era saudável e o pequeno passava por abusos físicos e sexuais frequentemente. Ela então detalhou os últimos momentos da vida do garotinho de forma muito específica, citando coisas que apenas os investigadores sabiam. Segundo Amy, que ali já é conhecida como Marta, que é o seu verdadeiro nome, o menino teria vomitado os feijões de sua última refeição, coisa que irritou muito a mãe. Ela desferiu diversos golpes no menino, que bateu a cabeça e ficou inconsciente. Em seguida, as duas teriam dado um banho em Jonathan, momento no qual ele morreu. Todos os pontos faziam muito sentido para a polícia, foi fácil acreditar na versão de Marta. Durante as investigações, restos de feijão foram encontrados no estômago de Jonathan e seus dedos estavam enrugados, devido ao tempo submerso na água. Ainda, segundo a Amy, a mãe adotiva do menino teria cortado seus cabelos para dificultar a identificação. Apesar do testemunho coerente de Marta, ela narrou inclusive como teriam despejado o corpo na mata. A polícia não conseguiu determinar se a história era verdadeira. Dois fatores que tornaram essa solução pouco provável eram que Marta tinha um histórico de doença mental e que seus vizinhos da época negaram a probabilidade de um menino morando com as duas mulheres. Então, acontece que depois de 5 meses, os policiais responsáveis decidiram enterrar o garotinho no cemitério Ivy Hill, na Filadélfia. O corpo foi exumado algumas vezes para a coleta de DNA. Ao longo dos anos, mais de 300 oficiais se envolveram no caso e estima-se que por volta de 500 milhões de cartazes foram distribuídos com o rosto desajustado do garoto, que ninguém conheceu ou ouviu. Conhecido nacional e mundialmente como Garoto da Caixa, ou o Garoto Desconhecido, ele descansa cercado de flores e ursinhos de pelúcias e sua lápide permanece o triste epitáfio. Pai Celestial, abençoe esse garoto desconhecido. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro episódio no YouTube sobre o Garoto da Caixa. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço o like de vocês se vocês gostaram. Peço para se inscrever aí, apertar o botãozinho vermelho para acompanhar nossos próximos episódios, né? Porque você vai ser sempre notificado quando chegar um episódio novo. E é isso. Me despeço de vocês. Tenham uma boa semana e tchau.